O Laurence perguntou o seguinte: do ponto de vista comportamental e emocional em lidar com finanças, entra os fatores culturais, background familiar e creio que a compreensão sobre neurociência, psicologia, etc. Isso é muito importante? Sem dúvida, Laurence, é fundamental. Por quê? Com o estudo da neurociência, da própria psicologia econômica, e os estudos do cérebro mostraram que o próprio autocontrole ele é um recurso finito para o nosso cérebro. Então, também se descobriu que aquelas crianças, assim como aquelas pessoas que conseguem trabalhar melhor o seu autocontrole, e como é que você trabalha melhor o seu autocontrole? Fugindo das tentações. Né, o que, pelo menos até o momento, que a neurociência mostrou é que não existem pessoas mais preparadas para autocontrole do que outras. O que existem são as pessoas mais preparadas do ponto de vista de evitarem tentações, que foi muitos dos exemplos das crianças. Então, a criança ficava batendo a mão, ficava olhando para o lado, ela fugia daquela tentação para conseguir passar os 15 minutos e comer o marshmallow. E, além disso, né, toda essa questão das crenças que são trazidas da nossa família e da nossa infância, a questão cultural do nosso país, a forma como nós fomos criados e, por conta disso, enxergamos o dinheiro, faz toda a diferença. Entretanto, o legal, a boa notícia, que a gente pode trabalhar isso. Não é porque, eventualmente, eu tive uma situação financeira que eu trouxe da minha infância ruim, por exemplo, pais que passaram por privação, ou que vieram da guerra, que viviam em escassez, e eu trago isso comigo, não significa que eu vou precisar ter uma saúde financeira, as minhas finanças pessoais ruins para o resto da vida. O que eu preciso é ter esse conhecimento, é entender que o que acontece comigo é fruto disso, e, em função desse conhecimento, trabalhar. Então, dentro desse contexto, que skills, né, que competências eu devo trabalhar para melhorar as minhas questões financeiras? Então, o primeiro ponto, eu já começo dentro desse lado que a gente está falando desde o início, que é o lado emocional, que é trabalhar a nossa inteligência emocional, tanto quanto a gente trabalha a chamada inteligência racional, né? Ou seja, trabalhar o nosso QE, tanto quanto a gente trabalha o nosso QI. Então, quando a gente desenvolve os nossos soft skills, aquelas habilidades comportamentais, isso vai direcionar a nossa carreira, certamente vai direcionar a nossa carreira para mais ou menos sucesso. Né? Na minha opinião, dentro de grandes nomes aí como Daniel Goleman, por exemplo, entre outros, já mostraram que quando você desenvolve as suas competências comportamentais, tanto quanto ou dependendo da tua área, até mais do que as tuas competências intelectuais, você está muito mais propenso a ter sucesso. E, obviamente, esse sucesso, parte dele se reflete nas suas finanças. Você ganha melhor, você tem um salário melhor, uma posição melhor. Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas próprias emoções e passa a entender o comportamento do outro, desenvolvendo esses soft skills, a gente consegue desenvolver melhores relações e automaticamente a gente também desenvolve melhor trabalho em equipe, a gente produz melhor, e tudo isso acaba virando uma reação em cadeia que vai nos ajudar dentro do ambiente corporativo, por exemplo, na gestão de projetos, no melhor uso da criatividade, numa maior tolerância com a ideia dos outros, né, e não só a querer que as minhas ideias sejam implantadas. Isso acaba ajudando também na motivação intrínseca, e no final do dia, né, ou no final das contas, eu tenho mais possibilidades de crescer na minha carreira e automaticamente crescer a minha renda.